Professor Paulo De Muro. O De Muro tem uma característica, aliás, duas características muito interessantes. Ele é professor da Unip, da Universidade Paulista, mas o que faz dele interessante nesse ambiente de conversar sobre política, sobre conversar o que está acontecendo no Brasil, são dois aspectos. O primeiro é que ele é um semiologista. A linguagem é construída, como que a linguagem é recebida. No caso, com enfoque principalmente mais recentemente, na política. A segunda característica interessante é que ele é italiano. Embora fale, vocês vão ver, com um português absolutamente fluente, ele vem da Itália e por isso ele faz uma comparação muito interessante entre Matteo Salvini de um lado e Jair Bolsonaro do outro. A direita da Itália é um partido que surge em Milão, é o mesmo lugar, é a mesma cidade onde nasceu o movimento fascista italiano, com Benito Mussolini lá atrás, nos anos 20, e é a ponta de lança desse populismo. O interessante é que as técnicas foram desenvolvidas na Itália, aliás, nem pela Lega, foram desenvolvidas pelo movimento Cinco Estrelas, que é um movimento amorfo ideologicamente, nem de esquerda nem de direita, mas essas mesmas técnicas que surgem na Itália e que são incorporadas pelo Matteo Salvini são as técnicas que o Bolsonaro traz aqui. Então, por isso que faz dessa comparação muito interessante, né? A Itália como lugar em que esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso nasce, como os americanos usam, como é que ele se espalha. Eu queria ouvir muito do Paulo essa comparação entre o Salvini e o Bolsonaro. Em que eles se parecem, em que eles são diferentes. Eu queria ouvir muito sobre a relação das redes sociais, o quanto que as redes sociais influenciam na maneira como o discurso é feito. E só para antecipar as respostas, as redes explicar tudo isso, assim como Salvini é muito mais parecido com Bolsonaro, vai explicar tudo. Paulo De Muro, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Obrigado, Pedro, é um prazer. Paulo, você é italiano, trabalha há muito tempo aqui no Brasil e vem estudando o discurso tanto do Matteo Salvini na Itália quanto o do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O Salvini é consistentemente lembrado como o nome italiano dessa onda populista de extrema-direita que tomou parte do mundo. O Salvini, no momento, está fora do governo, foi posto para fora da coalizão, mas junto ali com o Movimento Cinco Estrelas, ele chegou ao governo no primeiro momento, na última eleição, né? E, de certa forma, por vários critérios, principalmente pela maneira de uso da internet, a Itália meio que é... Eu queria te pedir inicialmente para você falar um pouco de quem é Matteo Salvini e como é que ele surge na... Ok. Vamos lá. Matteo Salvini tem uma história, enfim, bastante longa na política. Ele é um político de profissão, né, se a gente assim pode dizer. Ele começa, enfim, no partido Lega Nord dos anos 80, no começo dos anos 90 na Itália, e tem uma forte marca independentista, né? Eles prezam naquele momento a independência da Padania, que era um estado por ele hipotizado, com confins não muito definidos, na verdade, mesmo no discurso deles, né? Que não era exatamente Itália, né? Compreendia algumas regiões do norte, a Lombardia, Vêneto, enfim, Piemonte, etc. Essa questão dos confins foi vereador em Milão por alguns anos se a gente pode dar um pulo assim, né? Começa a se projetar em nível nacional, deixando essa marca, essa característica fortemente local, né, que prezava, como disse, a independência da Padania, enfim, todo o localismo ligado às questões identitárias do norte da Itália, né, para se projetar no cenário nacional. Então, tocando muito mais a questão, por exemplo, do sul da Itália e tentando construir um discurso
de uma espécie uma unidade nacional, né, que atravessasse o país de cima para baixo, né, e começa digamos assim, a criar algumas amarras entre essas duas partes do país, através de alguns temas, eleição de alguns temas precisos, como, por exemplo, o anti-europeísmo, né? Ele, sobretudo nesse primeiro momento, contra, enfim, 2012, etc., tem um discurso anti-europeísta, né, contra a União Europeia, que tem muita proximidade, muito próximo também do discurso da Brexit, apoiou, enfim, assim por diante, né? Né, que até hoje é muito, muito forte, inclusive agora, em tempos de pandemia, ele tem feito questão de mencionar diversas vezes o papel do imigrante que traz agora o vírus de volta para a Itália, apesar da Itália ter sido o país onde, de fato, a pandemia explodiu no Ocidente, né, na Europa principalmente, né? Então, enfim, tem toda essa trajetória. Então, queria ressaltar esse surgimento da política como líder local ligado a questões fortemente identitárias para se tornar depois, nos últimos anos, enfim, como eu disse, em 2012 e 2013, né, nos últimos 8 anos, mais ou menos, um líder nacionalista, né, que abraça o discurso italianista. Na Itália se usa um termo, que é o sovranismo, né, ou seja, a Itália enquanto país soberano, perdão, na tradução literal seria soberano. Através, enfim, da eleição desse tema do sovranismo, ele se afirmou como líder nacional. Então, se você for olhar, por exemplo, no Instagram dele, tem bandeiras italianas para tudo e qualquer lado, comida, enfim, a gente acho pode ter oportunidade de conversar sobre isso, sobre esses símbolos da italianidade, que, na verdade, são um traço distintivo do populismo contemporâneo, não apenas na Itália, mas também aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo. Pois é, tem um aspecto que me chama muita atenção no Salvini, que é o seguinte: o Salvini, se existe uma cidade grande que ancora ele politicamente, é Milão. Sim. Né? E, caramba, é de Milão que sai Benito Mussolini. É em Milão que nasce o movimento fascista italiano e a partir daí ele irradia a extrema-direita, até porque o anarquismo era muito forte também nos anos 30 em Milão. Quer dizer, você tinha de fato um conflito ideológico muito grande. Agora, a minha pergunta objetivamente existe alguma característica, esse espírito de extrema-direita, e a partir daí existe algum tipo de similaridade no tipo de discurso que o Mussolini fazia e que o Salvini faz? Pergunta complexa, mas vamos lá. Tem, enfim, 2 níveis de análise. Primeiro, a questão da localidade. Como você bem disse, assim, de fato, há uma proximidade nesse sentido, né? Os 2 líderes, enfim, vieram lá do norte da Itália, né? E se projetaram nacionalmente ao longo de sua carreira política com muito êxito, né? Não precisamos aqui lembrar, enfim, dos 20 anos de regime fascista na Itália, né? O Salvini não chegou a isso, mas em 2018, como você lembrou no começo da entrevista, ele foi, com a Lega, o terceiro mais votado na Itália e formou uma aliança com o Movimento 5 Estrelas para governar o país, até que um momento, em agosto de 2019, ele vota contra o próprio governo, porque naquele momento parecia que poderia haver uma projeção. A Itália também é um país conhecido por reviravoltas políticas próprias dos governos dentro, né, do próprio parlamento. Então, formou-se um governo de quase centro-esquerda, enfim, com o Partido Democrático. Mas, de fato, os 2, como você bem disse, se projetaram de Milão para a cena nacional. Acho que essa é uma característica, eu não sei se diria, enfim, muito preeminente nesse sentido, mas, de fato, Milão é uma cidade que, do ponto de vista da história política italiana e da formação de quadros políticos, sempre foi extremamente importante, né? Sempre teve um papel fundamental. Então, é normal que também surjam alguns líderes que tenham, de fato, depois um horizonte, ou como horizonte a afirmação
no cenário político nacional que venham dali, mas não reduziria isso a, digamos assim, a um humus local, alguma cultura local, etc., porque há muitos outros casos também, inclusive a extrema-direita italiana vem muito também do centro-sul da Itália também, isso historicamente, né? Lazio, Roma, mas também Calábria, enfim, outras regiões que têm digamos, um marco muito forte nesse sentido. Então, não correria, enfim, esse risco de traçar digamos, uma linha de causa e efeito entre o local Milão-Lombardia e a cena nacional. O que é muito interessante, na verdade, são os paralelos, a segunda questão que você colocou, Pedro, que é os paralelos que existem entre os dois discursos. É um tema muito sinuoso, muito, digamos, complexo, que deve ser o fascismo clássico, principalmente na Itália, ou o nazismo, como tem sido feito por diversos autores hoje em dia, e os movimentos populistas de direita ou de extrema-direita da contemporaneidade. Mas o que a gente pode dizer bom, o primeiro a gente já enfrentou, que é o tema do nacionalismo, né? Há há um recrudescimento importante, eu diria, do tema do nacionalismo no populismo contemporâneo. Aliás, o populismo contemporâneo, desde Hungria, Polônia, etc., tem como base, enfim, um nacionalismo muito, muito forte, né? Então, esse tema é central, que, enfim, era o tema do fascismo. A questão, por exemplo, tida como o berço da cultura italiana, que também é muito forte no discurso de Salvini, né? Tanto é que ele se coloca, enfim, a favor da família tradicional, contra a adoção, por exemplo, de crianças por parte de casais homossexuais, contra a tal ideologia de gênero que se tornou um bordão no mundo inteiro, etc. Também, menos do que aqui no Brasil, mas também uma certa insistência no discurso religioso. Digo menos porque, comparado com o que acontece aqui no Brasil, o tema da religião por incrível que pareça, porque a Itália também é um país muito católico, um pouco menos forte do que aqui, e aqui é muito mais complexa, com, enfim, toda a questão evangélica e do cristianismo, assim, em geral, que são, como você talvez tenha já percebido, como vocês tenham percebido, os três pilares também do fascismo. O fascismo tinha um slogan que era Dio, Pátria e Família, Deus, Pátria e Família, né? Que hoje se retorna constantemente com, enfim, diversas formas. Então, esse como dizer, um ponto de contato muito forte, que é uma característica, enfim, do discurso dos dois, né? Então, há um protecionismo, todo esse discurso contra o imigrante africano, que é um marco central, traço distintivo preeminente do discurso salviniano, enfim, baseia-se também nesse nacionalismo exacerbado, né? Que é típico desse populismo contemporâneo, né? Como eu disse, não apenas na Itália. Na coisa da pátria e da família, não tanto no Deus, na comparação com Mussolini. Mas sim, no que diz respeito a Salvini, com certeza pátria e família, e sobretudo pátria, né? O que acontece aqui no Brasil, né? Brasil acima de todos, né? Falta um pouco mais a parte, muitas vezes também, por exemplo, orando, fazendo orações para a Virgem Maria e outros santos, enfim, importantes. Então essas coisas digamos, pegam, né, colam, enfim, na opinião pública e tem uma certa importância. E as duas coisas vão juntas, né? E também, olha, uma outra coisa que talvez seja menos evidente, mas essa questão, por exemplo, Salvini é chamado, assim como Bolsonaro, de capitão. Não sei se todo mundo sabe, mas um dos apelidos do Salvini é capitão também. Então, os próprios os followers do Salvini, né, os seguidores do Salvini, o chamam capitão. Então, tem essa construção do líder forte, que é típica do mundo contemporâneo, da política contemporânea, do discurso político contemporâneo, que era um traço fortíssimo. Nadou, por exemplo, o Estreito da Sicília, né? Construindo uma imagem, por exemplo, de um líder muito forte. Enfim, tem toda a questão, por exemplo, do cuidado de si, da cura do corpo, da higiene pública, né, que era típica de um certo higienismo dos anos 20, 30, né, que, enfim, desembocou até, enfim, no nazismo que a gente conhece, na perseguição dos judeus, etc., em tudo isso, né, que era um traço típico. Nesse sentido, há uma diferença, no entanto, porque esse traço da personalidade forte, do líder forte, típico do fascismo contemporâneo, Salvini
como dizer, contrapõe um certo tipo de masculinidade que é um pouco, como dizer, híbrida, porque ele aparece muitas vezes, apareceu quando era ministro, por exemplo, do interior da Itália, com o uniforme da polícia, foi muito criticado por isso, para justamente simbolizar, né, ação clandestina e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, tem se mostrado, principalmente no Instagram, em suas redes sociais, no Twitter, né, como um líder, digamos assim, afável, bonzinho, né? Ele mostra muitas vezes, por exemplo, a barriga. Um traço, como dizer, típico do homem comum, que é um discurso também muito forte em Bolsonaro, que o torna, digamos assim, próximo à ideia do italiano médio, né? Que gosta de comer, que enfim, não tem vergonha do seu próprio corpo e etc. Coisa diferente do Mussolini, porque o Mussolini tendia a se mostrar como atleta. Discurso típico do fascismo, do nazismo, daquela época. De comparação, onde que Salvini tem? Olha, então ali há uma certa, como dizer, há uma certa diferença, né? As diferenças também são, como dizer, um pouco contextuais, no sentido de que se devem, por exemplo, aos temas que estão mais em pauta, né, no debate público dos dois países, né? O tema da imigração é um discurso muito forte na Europa como um todo e principalmente na Itália, né? Menos diferença de eleição de alguns temas, né, que me parece, digamos, eu trato nas minhas pesquisas, e aqui há, enfim, diversas afinidades entre os dois, né? Já falamos da questão do tema do nacionalismo, né? Mas há uma questão, como dizer, assim, talvez menos evidente, que poderia trazer aqui à tona, na maneira em como eles, digamos, se vendem para o próprio eleitorado, né? E para o povo, entre muitas aspas, italiano e brasileiro. Principalmente se a gente olhar as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, etc., né? Os dois são muito fortes, né? Esse é um traço muito forte das duas personalidades políticas. Então, você tem ali uma certa afinidade no que diz respeito ao discurso dos dois, por exemplo, na maneira em como eles se colocam visualmente, né? Essa questão, por exemplo, a gente poderia começar por isso. Essa questão, por exemplo, do corpo, de se mostrar na sua própria intimidade, por exemplo, o Bolsonaro é algo, enfim, que desde a facada de 2018 e desde todas as internações sucessivas que seguiram a facada, enfim, digo as diversas porque se estendeu por muito tempo, né? Internação no hospital, onde ele se mostra débil, frágil, ou seja, homem mortal, como todos nós, né? Salvini faz o mesmo, mostrando suas próprias imperfeições, as imperfeições do seu próprio corpo, né? Então, qual que é o efeito de sentido, como isso, e por que isso tem uma certa eficácia? Tem uma eficácia porque constrói uma proximidade com a ideia, né, do povo, né, como eu disse antes, né, do homem médio, como já tem sido muito falado. Mas eu acrescentaria mais, constrói uma certa ideia de anonimato de nós, né, imperfeito, frágil, débil, etc., né? Eles se vendem como homens anônimos, né? E não é por acaso que o anonimato seja aquele texto, acho que foi em maio de 2019, que prospetava o fim do Brasil, e o texto terminava com vendam tudo, sell, né? Era um texto de um anônimo, ele dizia, né? Texto anônimo que eu compartilho. E com essas práticas, principalmente do WhatsApp, principalmente aqui no Brasil, né? Ou seja, onde a gente vê muitas das mensagens que se vendem como anônimas. Enfim, faço alguns exemplos de algumas que eu percebi, ou que eu tive a ocasião de ouvir durante as minhas pesquisas, onde tem áudios que chegam, que não chegam, onde você ouve pessoas que dizem: não importa quem eu sou, importa o que eu vou dizer, né? Porque pouco importa, né? É essa ideia de anonimato que você constrói, uma ideia de massa quase amorfa que está a favor desse líder também anônimo, e esse líder se coloca também como um eu próprio. Em algum momento, em algum outro momento, quando é mais, como dizer, eficaz se colocar, né, eles se colocam claramente assumindo o seu nome e sobrenome. Mas é um traço muito, muito, muito interessante isso. E tem muitos outros, enfim.
Deixa eu explorar um pouco esse veio aí do anonimato, porque eu acho que ele é de fato muito interessante e muito representante. Porque ele começa na Itália, né? Ele começa com o trabalho do Giancarlo Casaleggio. Sim. Nas técnicas que ele desenvolve para manipulação da internet. Primeiro lá nos anos 90 e depois já na era das redes sociais. Agora, o movimento 5 estrelas é meio amorfo ideologicamente. Ele não tem uma clareza ideológica. É certamente populista, mas não tem... É mais difícil afixar ele entre esquerda e direita, né? Às vezes ele tem cara de uma coisa, às vezes ele tem cara de outra. O quanto que... E, no entanto, as técnicas que foram desenvolvidas pelo Casaleggio e usadas pelo movimento 5 estrelas, no resto do mundo, fora da Itália, quem usou essas técnicas bem foram o Brexit, foi o Andrzej Duda na Polônia, foi Donald Trump, foi Jair Bolsonaro. Quer dizer, é a extrema-direita populista, não é nem a direita, é a extrema-direita populista que usa essas técnicas bem. E que remetem justamente a construção, a dar a entender, seja com bots, seja com robôs falsos, seja com muitas mensagens anônimas, que às vezes são gravadas em estúdio por equipes profissionais, mas que ganham as redes como se fossem anônimas. No Brasil, principalmente, como você disse, no WhatsApp, desse populismo, né, desse populismo digital. O quão é forte também no populismo digital italiano? Isso foi também adotado pela Lega, pelo Salvini? Eles agem dessa forma? Você acha que essa leitura que eu estou fazendo sobre o nascimento na Itália dessa técnica de produzir a percepção de que há uma massa usando as técnicas da internet, onde não necessariamente há uma massa, né? Às vezes são poucas pessoas. Pois é. Sim, sabe, importa qual é a intenção do autor, ou pouco importa, enfim, o real verdadeiro, porque mesmo que esse efeito de real seja pequeno, como no caso de massas pequenas, né, pode ter a percepção de que, na verdade, como dizer, o número seja muito maior do que realmente é. E isso tem uma força, porque constrói, digamos, a ideia de uma maioria, né? Isso é o que acontece na Itália, para responder já a tua pergunta sobre como o Salvini e a Lega se servem desse tipo de estratégia. Eles se servem desse tipo de estratégia quando, por exemplo, eles constroem a ideia do povo italiano tido como uma minoria diante, por exemplo, da invasão dos bárbaros estrangeiros, principalmente africanos. Então, diante daquela onda de imigrantes que seria supostamente, no discurso deles, muito maior do que o povo italiano inteiro, de que toda a população inteira. Ora, há pesquisas dizem que a percentagem, por exemplo, de imigrantes que chegam e que permanecem depois, que querem de fato morar na Itália, são irrisórias. São na ordem, enfim, de pouquíssimos por cento, 2, 3, 4, 5%, enfim, pouco importa. Mas mesmo assim, ele consegue criar, por exemplo, a ideia de uma maioria que chega para invadir o país, né? Apesar de ser muito, como dizer, irrisória, como disse, na realidade, né? Então ali você tem uma ideia de uma minoria dos italianos, né, que tem que enfrentar essa outra maioria. Outros momentos, ele constrói a ideia, por exemplo, de um povo como uma maioria que tem que se, de um povo italiano, por exemplo, como uma maioria que tem que se opor a um termo, usa um termo que se tornou muito comum e muito central no debate público italiano, que é a casta, que é como no discurso italiano principalmente, mesmo do discurso do movimento 5 Estrelas, e depois já vou falar disso, e agora no discurso da Lega, etc., era como se chamava a elite política. A elite política, então, os parlamentares, os ministros, enfim, tudo que a gente conhece como elite política, né, era chamado, e continua sendo chamado como casta na Itália, para justamente devolver a ideia por esses movimentos populistas, né? Justamente para devolver essa ideia de um pequeno grupo de pessoas intocáveis, né? Que não tem que responder à justiça e que dominam
o país, né, obscuramente, né, como nas mais clássicas teorias da conspiração, né. Tem esse tipo de, como dizer, de oscilação no discurso, onde a ideia do amorfo, como dizer, é deslocada quando convém de um lado para o outro. Então você tem momentos em que, por exemplo, o povo é muito tido como a maioria, o povo italiano é tido como a maioria, e outros que é tido como a minoria, como no caso dos, bem apontou, deve-se claramente ao Casaleggio e ao surgimento do movimento Cinco Estrelas na Itália, né? Que começa, enfim, na metade dos anos 2000, 2005, mais ou menos, e eles, de fato, foram um dos precursores do que hoje é chamado pelos estudiosos do mundo inteiro como populismo digital. A gente usa muito entre a estrutura das redes e as linguagens das redes, as práticas discursivas das redes e a comunicação populista contemporânea. Bem, o movimento Cinco Estrelas foi de fato um laboratório, né? Foi um movimento precursor desse populismo digital que hoje a gente vê no mundo inteiro, né? Quer dizer, Estados Unidos, Brasil, Polônia, Hungria, como você disse, Itália e etc., né? Foi precursor porque naquele momento ninguém usou as redes como o movimento Cinco Estrelas usou na Itália. Eles criaram uns grupos, era um fórum, basicamente, que chamavam Meetup, né? Ou seja, lugares onde cidadãos comuns se encontravam para se informar, para trocar ideias sobre o local, por exemplo, etc. Até que em 2007, em Bolonha, tem um evento fundativo. Eu chamo um professor Francisco Seda, que é o colega com o qual desenvolvo essas pesquisas na Sardenha, um evento fundativo do discurso do movimento que chamava uma abreviação para Vaffanculo Day. Desculpo pelo palavrão, mas é um palavrão que literalmente se diz foda-se, foda-se day, eu foda-se day, o dia do foda-se. Em que surge? E era um grande vaffanculo, de fato, gritado do palco. Quem teve um papel fundamental nesse momento de surgimento do movimento Cinco Estrelas, além do Casaleggio, que estava um pouco mais nos bastidores, era o Beppe Grillo, que era um comediante que depois entrou na política, né? Muito famoso como comediante nos anos 80, 90 na Itália, e que depois decidiu, enfim, criar, junto com o Casaleggio, esse movimento, enfim, curso. E esse é um traço, como sempre digo, fundamental do discurso populista contemporâneo nos diversos países que a gente já citou. A vagueza, a ambiguidade, o amorfo, né? Porque é muito eficaz. Então você tem, por exemplo, declarações ou definições do movimento, autodefinições, ou seja, o movimento se autodefine dessa forma, vou falar agora como, com expressões que são vagas, são ambíguas. Por exemplo, eles dizem, nós não somos nem de esquerda nem de direita, né? Nós somos um não partido. É essa expressão que eles usam. Não somos um partido, somos um não partidos. Eles não estatuto, o que é? É um manifesto, ou seja, quando você, utilizando a vagueza, isso é muito típico também do discurso do Bolsonaro. Muito, muito típico do discurso do Bolsonaro. Quando você usa a vagueza como estratégia de construção, de produção de sentido de um discurso, você pode se permitir, por exemplo, de incluir dentro desse discurso tudo que você quiser, conforme as exigências do momento. Quando o Bolsonaro, por exemplo, usa um tipo de polarização estratégica e como tem certos efeitos reais. Quando o Bolsonaro diz que, por exemplo, ele é o povo contra o sistema, como se a gente fizer uma pesquisa, fiz diversas pesquisas no Twitter, uma das formas de polarizações mais comuns é essa no discurso de Bolsonaro. Aquelas hienas, né, por exemplo, né? Aquilo é o sistema. E dentro daquele sistema pode entrar todo mundo. Pode entrar agora o Moro, que foi demitido, que antes não era do sistema, porque fazia parte do governo. Então, essa estratégia do amorfo, que também se liga e se conecta à questão do anonimato, porque o anonimato também tem uma certa, digamos assim, nuance, né, de populista contemporâneo, que é muito eficaz. Pois é, isso é interessante. Vamos entrar um pouco nessa questão do discurso adaptado à linguagem da internet. Porque se tem uma diferença que me parece notória entre o integralismo, que é o nosso fascismo brasileiro, e o Bolsonaro, e uma diferença, Salvini,
é que o fascismo e o integralismo eram uma coisa. Eles tinham uma identidade clara, eles tinham regras claras a respeito. Eles eram extremamente disciplinados. Na verdade, existia o fetiche da disciplina ao ponto de uniformizar todo mundo, de... as regras tinham uma certa rigidez, quer dizer, o pessoal da Lega e do Salvini faz uma coisa similar. Existe a indisciplina, é celebrada e aproveitada como ferramenta populista para você poder se encaixar em qualquer situação. Sim, faz sentido, absolutamente, concordo. A questão da disciplina era um traço fundamental do fascismo clássico, como a gente já citou no começo da entrevista, por exemplo, havia um projeto, era aquela do Italiano Novo, chamava assim. O Italiano Novo deveria ser um homem forte, que desde os primeiros anos de sua vida cuidava de seu corpo, um atleta, por exemplo, e que se deveria, por exemplo, deixa-me dizer isso, né? O fascismo italiano, nesse sentido, também sofria um certo complexo de inferioridade, por exemplo, comparado com os alemães naquele momento, né? Então, ele devia mostrar, tinha essa ideia do italiano, digamos, como dizer, enfim, não muito atento ao cuidado de si, né? Não muito disciplinado, né? Tem essa ideia do jeitinho que, enfim, que na Itália chama arte de arranjar-se, arte de se virar, né? Dá sempre, enfim, algum jeito de enfrentar, enfim, resolver alguma situação, que tem no corpo também uma certa característica, né? Ou seja, os italianos como povo fraco, ao qual esse discurso eugênico do fascismo queria responder, se aproximando à ideia eugênica do nazismo alemão, né, naquele momento, né? Então era um traço fortíssimo, sim, da disciplina. E nesse caso, eu diria que a indisciplina, quer dizer, no caso contemporâneo, do populismo contemporâneo de direita, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, temos a indisciplina como um outro traço distintivo. Eu não diria que a disciplina desaparece, porque, digamos, como disse antes, quando Salvini era ministro do Interior, ele sempre tentou se vender como um líder e um ministro rígido. Vocês aqui não vão entrar. O primeiro decreto que o Salvini fez foi aquele de fechar os portos, né? Nenhuma da polícia italiana, justamente para se vender, para criar uma imagem, né, de líder rígido. A mesma coisa aqui, quando o Bolsonaro, por exemplo... A gente tem feito uma pesquisa, por exemplo, quando o Bolsonaro usa a postura militar, né? Então, tem a continência, etc. Ele se vende como militar, né, etc. Então, tem essa, digamos, oscilação. Mas, por outro lado, sim, a indisciplina, desculpa, como você disse, se torna um elemento central do discurso desses líderes, né? Por quê? Eles têm que ser indisciplinados, enfim, se vendem, como eu disse, como indisciplinados, porque ser indisciplinado é ser contra o sistema. Então, eles são, primeiramente, antissistema. E eles são tão antissistemas que eles continuam sendo antissistema mesmo quando eles mesmos são o sistema. Então, o traço fundamental, o Trump faz a mesma coisa, ele continua dizendo, sou antissistema. E tem isso que eu quero dizer, a questão da vagueza e do amorfo, da ambiguidade, é interessante e eficaz, porque mesmo quando você é um sistema, existe sempre um outro sistema, né, ao qual você se opõe, mesmo que você seja o sistema naquele, ou que você represente o sistema naquele momento, né? Então isso do ponto de vista de um discurso que constrói que a gente vê, mesmo na pandemia hoje em dia, tem um efeito concreto, o povo, enfim, é interessante, assim, a gente não pode correr o risco de pensar o discurso como desconectado da realidade. O discurso cria a realidade e faz com que ações sejam cumpridas, né? Então isso é muito interessante, mas essa oscilação entre disciplina e perigo, né, a conecto a questão do discurso antissistêmico que caracteriza um pouco todos esses líderes. Deixa eu pegar um outro aspecto aqui. Você falou da questão do nacionalismo. E de fato, o discurso do Bolsonaro é nacionalista. Agora, se você para e mergulha em como outros grupos de direita no Brasil trabalharam o nacionalismo,
Bolsonaro é radicalmente diferente. Só a ditadura militar, que não era de extrema-direita, mas certamente era de direita, sério. Jair Bolsonaro posa com a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Celebra o 4 de julho. Isso é uma coisa que você jamais imaginaria Plínio Salgado ou qualquer um dos generais presidentes fazendo. Já não se punha em oposição necessariamente aos Estados Unidos. Plínio certamente colocaria, até porque os Estados Unidos, no tempo do antiliberal, os militares se alinhavam com os governos americanos por alianças ou antagonismos de natureza política. Ser nacionalista. O Brasil, de fato, à frente de tudo. Bolsonaro se coloca num papel de uma subserviência em relação aos Estados Unidos que tenha se posto tão claramente de forma subserviente como ele faz. E, no entanto, pelo menos os seguidores dele continuam convictos de que ele é um líder. É claro que faz parte do jogo de ambiguidade dos quais a gente está falando, mas especificamente essa relação de Bolsonaro com nacional na ONU cometeu o ato falho de falar I love you pro Trump, né, quando devia estar. Como é que você vê essa construção? Eu acho que é um tema central. Bom, concordo com você quando você diz que de fato há alguma, como dizer, ambiguidade no discurso do Bolsonaro sobre o nacionalismo que faria tremer certos nacionalistas clássicos como o Plínio Salgado, que você citou, ou outros, né? Mas essas são, digamos assim, questões que a gente poderia abordar de um ponto de vista politológico, enfim, etc., mas que acho que valem ser abordadas também do ponto de vista da criação da narrativa, da criação do discurso. Porque, enfim, a gente poderia dizer que Bolsonaro é, como dizer, nacionalista brasileiro e também nacionalista norte-americano, né? Ou seja, ele não deixa de ser, ele é plurinacionalista, né? Quando lhe convém, né? Ele é também muito a favor do Israel, por exemplo, né? Teve aquela proposta, né, de mudar a embaixada, né, israelense, etc., né? Então, ele elegeu, como todo líder contemporâneo, os seus nacionalismos, né? Mas, de fato, essa é uma diferença, por exemplo, com os nacionalismos clássicos do século XX, né? Sem dúvida, né? Que abordariam essas temáticas mais dentro do jogo diplomático do que, enfim, nesse jogo discursivo que a gente tem que assistir, que a gente assiste agora, né? O qual a gente assiste agora nesses dias. Mas, com força no discurso de Bolsonaro, assim como naqueles de outros líderes, né? Eu acho, enfim, por uma razão, por um lado, digamos, oportunística, e por outro lado, por uma razão, digamos, a partir de um ponto de vista semiótico, ou seja, não me importava, por exemplo, quem estava na rua naquele momento, em 2013, qual era a composição, enfim, tudo isso, digamos assim, era importante para os meus estudos, mas eu focava mais na questão, por exemplo, do surgimento de uma certa vagueza, de uma certa ambiguidade ali, né, de pautas, né, então a favor da educação, contra tudo e contra todos, né, por um lado negativamente, e para tudo e para todos, né, para a educação, para a saúde, contra a PEC 37, enfim, foi ali que surgiu, do qual Bolsonaro bebeu, dentro do qual Bolsonaro atingiu, né, o qual Bolsonaro atingiu forte, e tudo isso se atrela ao quê? Aos símbolos nacionais. Porque é naquele momento, em junho de 2013, que surgem os símbolos nacionais, então a bandeira do Brasil, projetada, por exemplo, na fachada da Fiesp aqui em São Paulo, né? Na mídia, enfim, Globo, na grande mídia, como nas redes sociais, né? E a camisa da seleção brasileira, né? Então surge ali, como disse, né? Uma nebulosa de significados que é catalisada pelos símbolos nacionais e, ao mesmo tempo, é canalizada dentro dos símbolos nacionais. A gente teve isso, enfim, em 2014, com a Copa, depois do 7-1, depois com a reeleição de Dilma, com as manifestações pro impeachment que tiveram no discurso, né? Até que isso é pego pelo Bolsonaro. Então, uma relação o slogan de Bolsonaro, né, Brasil acima de tudo, principalmente essa parte, né, Deus acima de todos, né, podemos deixar isso em segundo plano, né,
como dizer, na tentativa e no desejo de construir esses símbolos como, de novo, canalizadores de um certo povo, né? Para construir uma certa ideia de pertencimento ambíguo. Se diz, enfim, nos estudos sobre populismos clássico, como um significante vazio, dentro do qual tudo pode caber, assim como o sistema. Né? O sistema também é um significado, vem, né? Cabe ali dentro. Então, o discurso, o nacionalismo do Bolsonaro é políticos, nem na política econômica, porque a política econômica é completamente liberal, mas não é sobre isso, não é, digamos, esse meu lugar de fala. Eu falo enquanto semioticista, analista do discurso aqui, nas teorias da conspiração, por exemplo, contra a China, elaborado como um todo, né? É superficial, mas realmente profundo e eficaz. Tem um peso concreto. Vamos entrar nas teorias da conspiração? Uhum. Esse é um assunto... Agora, teorias conspiratórias não são novas. Você tem os sábios do Sião no início do século XX, você tem... inúmeros episódios. A história americana recente é marcada por várias teorias da conspiração. Você sempre teve isso, certa cultura popular, explicações meio mágicas para dar conta da realidade muito complexa, né? Disso serviu de ferramenta para movimentos populistas. Agora, mesmo quando servia de ferramenta para movimentos populistas, era uma coisa meio na margem, né? Você usa para explicar. Mas é apenas um pequeno pedaço do nazismo. Enquanto que uma característica é que todos trabalham muito com teoria da conspiração. Você respeita do George Soros e como que ele está contribuindo para exercer de fora, lá de Nova York, o poder dele sobre a Hungria. Eu não conheço as teorias conspiratórias na Itália, mas tenho certeza de que são muitas. No Reino Unido, o Brexit foi todo... Se a Europa continuasse a sugar a quantidade de dinheiro que, teoricamente, sugava. Funciona isso de você construir poder político a partir... Como você disse, enfim, a teoria da conspiração sempre existiram político nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Na Itália talvez um pouco menos. Na Itália teve uma que foi bastante, como dizer, importante, que foi a teoria da conspiração do plano Caleco. Não me lembro agora como se chama, até tinha anotado aqui, mas enfim, resgatou recentemente, dizendo que ele foi um dos retomada recentemente devido à onda de migrações, né? E foi atrelada a essa onda de migrações do que não eram nada a não ser parte desse plano Kalergi para acabar com da Península Ibérica até a Polônia, né? E assim por diante. Você teve uma certa inspiração também muito importante, né? Do qual também o Soros, o Obama, etc., também estava ali por trás, enfim, nos bastidores, enfim, de câmeras obscuras que regiam o poder no mundo todo, etc. Brasileiro, eu digo isso porque que a gente percebeu nos nossos estudos, discutir com você também sobre como essas teorias das conspirações, são eficazes e por que são eficazes. Bom, por um lado, né, é complexo, né? Isso, muitos analistas sempre disseram, Itália recentemente, né, mas foi desmentido, não teve nenhuma prossecução essa questão, porque foi desmentido e ninguém mais acreditou. Foi tudo, na Itália isso se levou muito a sério, na verdade, né, a questão da pandemia. Mas aqui não, por exemplo, né? Mas então, eficaz, assim, como funciona, como você disse, né? Então, um outro ponto que eu queria ressaltar é que se conecta com a questão da ambiguidade da leis, ao mesmo tempo que ela dá uma explicação muito simples, ao mesmo tempo tem sempre, insiste mesmo sobre a criação de um segredo, né? Um segredo que, ao mesmo tempo que é desvelado, tem que permanecer como tal. Toda a teoria da conspiração, para ser acredita numa teoria da conspiração, também quer se sentir, como dizer, é quase, digamos, um nicho, né? Você se sente parte de um nicho, de uma comunidade que sabe esse segredo e que tem o dever de
de revelá-lo ao mundo, mas sereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Tudo pode ser verdade. E aí, de novo, né? Então tem essa questão do segredo. Então, o segredo atira, né? Tem uma certa mágica, então, né? Quando você reencaminha uma mensagem falando, olha, veio da China, eu estou te tornando o segredo que sempre se alimenta e se retroalimenta para a mágica continuar existindo, né? Então isso, como dizer, é muito, muito, muito importante. Me parece algo... Você descreve um pouco a criação... É um pouco como a criação de um movimento político com formato de seita, né? Sim, sim, sem dúvida, absolutamente, né? E se sentir parte de uma seita é se sentir como... O populismo tem um problema quando chega ao poder, que é um problema evidente. Se o seu sou o povo, precisamos chegar juntos ao poder para nos livrar. Depois de um tempo, ou você muda esse discurso ou você cai, porque você já está... É claro que esse populismo tem características novas. Discurso para fazer com que se quebre a mágica? Olha, conversado disso em outras ocasiões, enfim, em outros eventos também, porque penso, por exemplo, assim, no papel, no debunking, né? No papel, por exemplo, das agências de checagem hoje, em que, como nós também na academia, tenta desconstruir um pouco esse tipo de discurso, né? Mostrar como que se constrói, né? Mas quem faz esse tipo de trabalho é muitas vezes tido como estraga-fém, assim, seja um jornalista, seja um professor acadêmico, etc., que diz, olha, não é bem assim, olha, é difícil, é muito complexo, né? Então, teria que desconstrutivo, tem que ser construtivo no sentido de construir uma nova mágica, uma nova crença positiva, ao qual, enfim, o eleitorado futuro possa se atrelar, né? Enfim, estava revendo recentemente por trabalho umas das propagandas do Obama em 2008, né? Onde o símbolo era, a palavra de ordem era esperança, né? Hope. Enfim, isso era positivo, por exemplo. Todo o discurso que foi construído depois é negativo, enfim, foca e insiste em paixões negativas como o medo, o ódio, etc. Que se desconstrói esse tipo de discurso, a gente precisa-se também, que, por exemplo, os movimentos progressistas no mundo inteiro ainda não conseguiram fazer, né, etc., ainda é eficaz, pois Bolsonaro mantém um certo 30%, etc., não me lembro agora quanto é exatamente, a que ponto diante dessa pandemia também pode durar. Então a gente, enfim, tem que se apressadas a isso, acho que não é o nosso papel, acho que o nosso papel é sempre aquele de contextualizar e aprofundar, enfim, desvendar a fundo, de novo, o que está por trás, os mecanismos discursivos e as estratégias que estão por trás desse tipo de narrativa, desse tipo de discurso, porque, enfim, para fechar, afinal, do meu ponto de vista, quero ser muito claro sobre isso, né, toda luta política é sempre uma luta de sentido e sobre o sentido das coisas. E toda luta de sentido e sobre o sentido das coisas, do mundo, é sempre também uma luta política. A gente não pode esquecer disso.